Eu vou falar um pouco sobre a sua postura diante dos outros. Eu fui demitido num estágio que eu tinha. Foi o segundo estágio que eu tive, né? O primeiro eu fui quase demitido, o segundo eu fui demitido, tá? Porque eu não estava em tratamento nessa época e eu também não tinha essa postura consciente. Então, eu não me esforçava para aprender novas atividades. Eu ficava só dias enrolando e não me atentava que aquilo estava me sabotando. Então, eu tinha tarefas, tinha coisas novas para aprender, mas eu ficava bastante acomodado só com aquilo ali que eu já sabia. E, obviamente, aquilo ali não é nada de sensacional, né? Porque quando a gente já internaliza, isso inclusive fala no livro Foco, do Daniel Goleman, muito cuidado com a armadilha de você ficar confortável naquilo que você acha que já é bom, que não tem mais nada a aprender. E isso vale para o trabalho também, né? Para as suas atividades do trabalho. Então, por isso que é bom você estar sempre ali se superando e querendo aprender atividades novas. Porque quando você se desafia, pode apostar. Eu sei como é que é esse conforto. O que o livro Foco fala? A nossa mente, com TDAH ou não, ela demora um certo tempo para aprender, para assimilar um comportamento novo que vira uma rotina. E aí quando já está tudo macio, uma rotina, ele acomoda, porque você gasta pouca energia para fazer aquele trabalho. Isso é ruim, porque é interessante que você, à medida que você domina uma ferramenta, você deve trabalhar de forma mais enérgica ainda para você dominar outras ferramentas. E pode acreditar que a sua mente é bem possível sim de que isso aconteça. Mas eu não estava medicado, eu não tinha essa clareza, eu estava ali fazendo o mínimo do mínimo, né? Não me esforçava, acabei sendo demitido. Outro ponto também sobre postura, quando eu quase fui demitido do Banco do Brasil, concursado, que você faz um estágio probatório lá de 3 meses. Mesmo meu desempenho sendo mediano, eu acabava me sabotando porque, eu não sei se eu já falei isso, mas vou repetir rapidamente, eu falava bobagem demais, tá? Eu mal conhecia a minha chefe, pra vocês terem uma ideia, e já comentei com ela que eu não queria ser bancário, que meu sonho era ser engenheiro. Gente, eu tava na Universidade de Brasília nessa época ainda, eu tava em 2010, e eu comentava isso, a pessoa não conhecia, então não sei se a pessoa vai enxergar com os nossos óculos, né? De fato, eu não queria, não é meu sonho trabalhar no banco, mas eu trabalhava, era o meu emprego e tudo, né? Eu era bastante grato àquilo ali que eu tava vivendo, mas eu comentava isso, né? E o que abriu margem para que ela não fosse com a minha cara e não se esforçasse para que eu aprendesse nada. Ela não me dava feedback, ela não me ensinava exatamente o que eu tinha para fazer, porque ela já pensava lá na frente que daqui 3 meses eu ia sair. Porque ela que dá o ok, né? Não, o Yuri tá apto para continuar, não, o Yuri não está apto, né? Só que não é ao bel prazer dela. Como se trata do concurso do Banco do Brasil, quando há um caso desse de que tem que chamar o RH para ver o que acontece, chama-se pessoas que estão de fora, que vão fazer vão olhar por cima o panorama. Então pode perceber também, eles tomam esse cuidado para perceber, poxa, será que a chefe não estava de pirraça com o Yuri por algum motivo? Eles fazem essa análise, né? Mas eu me reuni com o RH depois de 3 meses para tentar entender por que não fui aprovado. E acabei que eu conversei lá, eu admiti algumas falhas, que eu tava atrasando para entregar algumas coisas e tudo, mas falei o quê? Que ela não tava me dando feedback, não estava mesmo, mas aí que vem a questão de postura. Feedback é uma coisa que você pede, tá? Eu sei que ela não tava me dando porque ela tava querendo meio que me empurrar para fora mesmo, mas é uma coisa que você pede, você tem que pedir, não tenha medo de feedback. Ah, Yuri, mas eu sei que feedback é negativo. Cara, então peça, porque quando você sabe que feedback é negativo e você fica com aquilo martelando na cabeça, você age. E somente ação, você já sabe o resto da frase, né? Qual que é o pulo do gato aqui? Sucesso da vida profissional também está ligado às amizades e como a gente se relaciona. Eu tenho certeza que se eu não tivesse, eu poderia até ser um funcionário medíocre, eu poderia até atrasado algumas questões de entrega de conteúdo, de material ali, mas se eu não tivesse falado as bobagens, não tivesse sido impulsivo nesse ponto, provavelmente eu não teria uma chefe que ficou realmente disposta a me desligar lá do banco, mas não conseguiu, né? Então, as amizades e como a gente se relaciona faz muito sentido com relação ao sucesso. Cuidado com a sua impulsividade, seja sempre autêntico, se desculpe se você precisar, melhore, não gaste energia se desculpando, né? Fale o mínimo possível, mas já gaste energia o quê? Não, beleza, eu vou refazer aqui, vou corrigir. Corrija a rota, corrija o trabalho, o que quer que seja. O sucesso e a satisfação no emprego, às vezes, tem menos a ver com competências e mais com relacionamentos interpessoais. E aí eu quero que você tenha bastante maturidade para não ficar assim, Yuri, então é só você puxar saco, não sei o quê, ficar ali na hora certa, no lugar certo. Olha, em tese isso pode até funcionar, mas eu acho que isso aí é uma coisa que você não deve esperar, né? Você não deve se ater a isso.
né? Você deve saber de situações assim, até no seu emprego mesmo, que você vê, aquele cara ali é fofoqueiro, aquele cara é puxa-saco do chefe, alguma coisa assim. Mas não é bem isso que eu tô falando, tá? Você tem boas competências, mas se você é bom de relacionamento interpessoal, a pessoa te olha com outro olhar, com uma outra forma, com uma outra empatia. E isso é importante para o seu crescimento, porque quando ele enxerga você como alguém esforçado e tem essa empatia por você, ele te dá mais feedback naturalmente. Ele falou assim, não, ó, eu já tô vendo que você tá demorando nessa parte aqui, Yura, deixa eu te ensinar como eu faço. Então relacionamentos interpessoais ajudam muito. É importante que você tenha essa consciência. E aí eu pergunto, né, quantos de vocês aqui que estão me assistindo já conheceram pessoas competentes que foram tiradas do cargo porque irritava demais quem trabalhava com elas, né? Ou porque a pessoa, enfim, não estava ali na mesma sinergia da equipe, né? Pessoas até competentes, não estou falando de pessoas incompetentes que puxavam o saco do chefe, não. Que é o contrário, né? Também as pessoas também não são tão competentes, mas elas chegam no cargo alto. Por quê? Ai, meu Deus, por quê? Entendeu? Independente do que você imagina, acontece que a gente nunca sabe exatamente o que acontece no mundo da outra pessoa, né? A gente tem uma expectativa, a gente acha que sabe o que está acontecendo, mas nem sempre você sabe. Então a gente tem que ter humildade para reconhecer isso e parar de ficar julgando o alheio, tá? Na verdade, você deveria parar isso de forma total, porque isso gasta a sua energia de pensamento. Pense em você, em vez de gastar 10% do seu dia pensando ou fofocando internamente sobre o outro. Esquece o outro. Relacionamento interpessoal é o que faz, é o que ajuda na escadinha para você chegar onde você quer chegar. Muita gente vai dando errado nos empregos sem perceber que a culpa é quase toda delas. Elas vão mudando de emprego, sempre culpando os outros. Ai meu Deus, a chefe não percebeu, ninguém tem paciência comigo, né? Mas os problemas continuam nos novos empregos, né? E aí você começa a perceber que talvez o problema não esteja nos empregadores, né? Eu falando bobagem no primeiro posto de atendimento que eu trabalhei no Banco do Brasil, né? Não sei se você lembra disso, eu já comentei em algumas lives, mas o que acontece? Na hora que eu entrei, esse evento aí da chefe, que eu falei pra minha chefe lá que eu não queria ser bancário, é nesse mesmo lugar, é um postinho bem pequenininho de atendimento que eu trabalhava. Eu falei que não queria ser bancário, queria ser engenheiro e tudo aquilo meio que pesou, né? Soou mal. E eu lembro que na primeira semana a gente saiu da agência, eu e um rapaz que eu tinha acabado de conhecer, que era lá do trabalho também, a gente foi andando até uma outra agência que ficava 1 quilômetro de a pé, né? E aí eu naquela época não tinha a menor noção com relação ao poder de ser autêntico, eu vivia tropeçando aí mundo afora, né? E aí o cara foi puxando assunto comigo. Pô, cara, você viu o jogo do Vasco ontem, sei lá, do Corinthians e não sei o que, o que você achou e tal? Aí, cara, eu não entendo nada de futebol, eu detesto futebol. Eu assistia só Copa do Mundo, Brasil, seleção lá da CBF e só. E aí eu virei pra ele e falei assim, não, cara, mas o fulaninho lá, como é que é o nome dele? Ah, o Rogério. O Rogério, cara, pô, ele fez mal pra caramba, cara, ele chutou mal, né? Você viu aquele dia lá, aquela hora? Aí eu comecei a inventar um monte de situação como se eu tivesse visto o jogo, entendeu? E claramente ele percebeu que nada disso tinha acontecido, né? Então olha que louco. Ao invés de eu simplesmente ser autêntico, virar pra ele e falar assim, cara, pô, não entendo nada de futebol, mas, pô, você entende de carro? Você gosta de carro, Ferrari, não sei o que, eu gosto de carro, entendeu? Então, qualquer outro assunto, amenidade, assuntos do cotidiano. Então, essa questão aí é muito complicada, porque parte desse comportamento é querendo testar as pessoas também. Isso é inconsciente, tá? É um autossabotador. Agora que você tem consciência, você tipo assim, você vai... eu vou virar pra minha chefe e vou falar que eu não queria ser bancário, eu queria ser engenheiro. No fundo, lá no fundo eu sei que aquela pulguinha atrás da orelha fala assim, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Você vai e fala. Sempre que você sentir a pulguinha do não fala isso, não é pra você não falar, mas é pra você refletir nas possíveis consequências e, se for o caso, mudar de assunto, ainda sendo você. Então, eu também pensei nisso, assim, do tipo, vou inventar uma história aqui pra ser aceito nessa caminhada entre uma agência e outra, mas não tem como, porque vai que ele pergunta uma outra coisa do jogo e eu ia me embananar ainda mais, ia ficar muito evidente que não assisti nada. Isso pega mal, né? E isso tem a ver porque eu queria ser aceito ali de alguma forma, né? E já tinha passado por situações onde eu, mesmo com a pulguinha atrás da orelha falando pra eu não agir, eu agi, seja na escola, na faculdade. E isso tem a ver com os autossabotadores, né? Então, a realidade é que a gente leva muito dessas experiências pessoais pro trabalho. As nossas traumas, rejeições, né? E isso afeta o nosso desempenho, tanto ou mais que o próprio TDAH. Ou seja, a sua inabilidade social, ela pode atrapalhar tanto ou mais que o TDAH.